José Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai e um dos símbolos da esquerda latino-americana, faleceu numa terça-feira, 13 de maio de 2025, aos 89 anos, em sua chácara nos arredores de Montevidéu. A causa da morte foi um câncer de esôfago, diagnosticado em abril de 2024, que se agravou com a propagação para o fígado e a presença de uma doença autoimune pré-existente. Nascido em 1935, Mujica foi deputado, senador e membro do movimento guerrilheiro Tupamaros, nos anos de 1960, sendo preso e passando 14 anos encarcerado sob condições severas durante a ditadura militar no Uruguai. Ele também esteve próximo da morte antes, quando em um tiroteio recebeu 6 disparos. Esse episódio o levou a passar por cirurgias que o deixaram muito debilitado. Após sua libertação em 1985, integrou-se à política, sendo eleito deputado, senador e ministro da Agricultura. Em 2010, assumiu a presidência do Uruguai, cargo que ocupou até 2015. Durante seu mandato, implementou reformas progressistas como a legalização do aborto, do casamento entre pessoas do mesmo sexo e da distribuição da maconha, tornando o Uruguai pioneiro nessas políticas. Conhecido por seu estilo de vida austero, Mujica recusou morar na residência oficial, preferindo sua chácara, e doava a maior parte de seu salário presidencial para obras sociais. Essa atitude lhe conferiu reconhecimento mundial, sendo chamado de o presidente mais pobre do mundo na época. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Como estão? Que tal? Nós vamos hoje falar um pouco sobre a morte do Pepe Mujica, né, que é um ex-presidente do Uruguai, e ele faleceu agora no dia 13. E a gente vai estudar um pouco de espanhol, aproveitar o momento, que não é um momento tão feliz. A morte de uma pessoa sempre deixa a gente um pouco triste, né? Então a gente fica um pouquinho pensativo nesses momentos. De uma pessoa que viveu por muito tempo, né? Muito tempo mesmo, ele já era bem idoso. Então a gente sempre fica pensativo quando alguém falece, né? Então, mas a gente vai, de alguma forma, aproveitar este momento, né? Tentar entender um pouco mais sobre a vida dele. Vamos estudar um pouco sobre algumas falas dele, que ele falou no passado. E como vocês viram na leitura introdutória do vídeo, falei um pouco sobre ele também. Nem todo mundo conhecia o Pepe Mujica, e fica esse vídeo como uma lembrança dessa parte da esquerda, né? Um cara que foi um pensador de esquerda, um guerrilheiro de esquerda. Ele fez a vida dele, talvez quase toda, pensando no movimento de esquerda, né? Conheceu Lula, conheceu os presidentes da Venezuela, os últimos, esteve muito próximo deles. Então, quando a gente fala de esquerda no Brasil, não falar de Pepe Mujica é um ato falho, né? Então, querendo ou não, ele fica na história ali da esquerda aqui no Brasil. E é importante que a gente venha e traga informações, conhecimentos sobre as pessoas, independente de que lado que elas estão, e a gente busque conhecer, né? Tem gente que fala sobre a questão da verdade, né? Buscar a verdade é buscar os dois lados da moeda, né? Não ficar só numa bolha, só em um lado da moeda. Buscar a verdade é você transitar nos dois lados da moeda e você saber caminhar com o seu próprio pensamento, com a sua própria cabeça. Então, estar dos dois lados da moeda e saber caminhar com a sua própria cabeça nos dois lados. Ser a pessoa capaz de entender um lado e entender o outro e ver o que é melhor para você e respeitar os dois lados, certo? Isso que é importante. Acredito que esses pensamentos sempre haverão de um lado e de outro, e a gente tem que saber ponderar dentro da gente quando eu serei uma pessoa que pensa um pouco mais de um lado e quando eu serei uma pessoa que pensa um pouco mais do outro. Então já deixando essa reflexão em cima, falando um pouco sobre ele também, e fica o pensamento, a reflexão em cima do que é a esquerda, o que é a direita, o que é o pensamento ideológico, o que é conservadorismo. É bom sempre a gente buscar entender um pouco sobre isso. Não vou me aprofundar, porque a gente já vai para as leituras aqui em espanhol, tentar ler um pouco sobre espanhol, estudar um pouco de espanhol e dar um pulo lá no Uruguai, certo? Então, vamos fazer uma leitura. Eu peguei aqui algumas partes, algumas falas dele, que ele falou no passado. Primeiro eu vou falar um pouquinho em espanhol aqui sobre a morte dele, o que eu peguei nas notícias. Eu fui no site lá do Uruguai mesmo, procurar notícias e trazer umas pequenas frases a respeito da morte dele, e depois eu vou ler algumas frases que ele mesmo falou no passado, tá bem? E vamos ler. Murió José Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, falleció a los 89 años. Las leyes que despenalizaron el aborto, regularon el cannabis para uso recreativo y legalizaron el matrimonio igualitario. Fueron 3 de los principales hitos del gobierno de José Pepe Mujica en Uruguay, fallecido este martes a los 89 años en Montevideo.
Gobierno decretou duelo nacional por el fallecimiento de José Pepe Mujica hasta el 16 de maio. Então fica aqui algumas notícias falando sobre um dos principais feitos dele quando era presidente do Uruguai. E o Pepe Mujica vai ficar aí na história, né? Querendo ou não, ele vai ficar para a história. Um cara que a gente talvez tenha que estudar dentro das políticas de país, de governo, de ideologia. E eu encontrei aqui algumas frases dele e eu achei bem interessante, e eu vou ler algumas aqui para a gente refletir em cima sobre o que ele disse no passado, né? O pensamento de esquerda é sempre muito bonito, muito bem falado, muito bem, né? Mas a prática e toda ideologia, todo pensamento, toda coisa que você ouvir e ler a respeito é muito bonito quando é dito, quando é falado, né? Mas é sempre importante a gente ir a fundo e analisar. Até dentro da própria direita também tem muita coisa, né? Que a gente faz ficar muito bonitinho na hora de falar, mas na hora de fazer mesmo, a gente não faz tanto. Então é importante que a gente reflita sobre isso, os dois lados, sempre, né, como eu falei, da moeda e tudo, e a gente vai ler coisas que eu achei bem legal aqui do que ele falou no passado, né. Si sos joven, tenés que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. Essa é uma frase que eu achei muito interessante. Então, quanto antes a gente perceber que a gente tem que viver o máximo que a gente puder, né, e não perder o nosso tempo com besteira, viver a vida da melhor forma possível, fazendo o nosso máximo, da melhor forma que nós pudermos. Então, é uma frase que eu achei muito interessante trazer aqui pra gente refletir em cima, tá? Muito legal. Então, depois você vai lendo e tentando entender mais o espanhol, comparando o meu espanhol, como sempre, né, eu repito aqui pra gente fazer. Pobres não são los que tienen pouco, pobres são los que quieren mucho. Eu não vivo com pobreza, vivo com austeridade, com renunciamento. Preciso pouco para viver. Então ele sempre dizia que precisava de pouco para viver, né? E talvez ele seja, né, entre os que eu conheço, a pessoa mais à esquerda que mais honrou em termos assim de fazer mesmo, de viver o que a esquerda prega. Talvez, né? É algo a se estudar mais, mas com o que a gente vê de notícia, tudo, ele realmente viveu com pouco. E ter esse posto de o presidente mais pobre do mundo pode dar um checkmate nesse pensamento que ele teve mesmo e honrou o pensamento de esquerda que ele tinha. Los inimigos de la vida son los miedos que llevamos adentro. Os inimigos da vida são os medos que nós levamos aqui dentro. O medo da gente são os nossos inimigos. Esses são os principais inimigos. Também achei muito boa. Soy optimista biológicamente porque quiero a la vida y quiero a la humanidad, pero intelectualmente soy bastante pessimista. Isso eu também achei bem interessante, porque reflete muito o pensamento de você, biologicamente, dentro da gente nós já temos esse pensamento de esperança, né? De acreditar, de ser otimista, de buscar as coisas, mas quando a gente vai para o intelecto, quando a gente passa a estudar as coisas, a história, o que acontece no mundo, tudo isso, a gente vai percebendo que a coisa não é bem por aí, né? Muita gente perde seu otimismo, sua positividade, por depois intelectualmente perceber certas coisas no cotidiano nosso, né? Que a gente nem precisa falar muito, e a gente vê que a humanidade talvez não tenha muito futuro, não. Mas a gente, biologicamente, é um ser esperançoso, e eu acho que é isso que trouxe a gente até aqui, né? A nossa esperança, acreditar, vai dar certo, vamos fazer direitinho, vai dar certo isso, e a gente trouxe a gente até aqui. Tem mais frases dele aqui, e eu não vou ler todas, porque senão vai ficar muita coisa aqui pro vídeo, mas eu queria deixar essas frases porque eu achei que seria interessante para nossa reflexão e pensar sobre o acontecimento agora, né, que houve. E falando agora de Uruguai, e buscando aqui algumas informações, e já que a gente já tá ali no Uruguai, tudo, estudar um pouquinho sobre o Uruguai, aprender não seria nada demais, né? Então eu fui pesquisar um pouco sobre o Uruguai, eu vi que o Uruguai tem alguns pontos muito legais, né? Está entre os melhores países para viver aqui na América Latina, né? Então as cidades uruguaias priorizam espaços públicos, áreas verdes e qualidade de vida. O uso da bicicleta e o cuidado com o meio ambiente estão integrados ao dia a dia urbano. Então eles têm toda essa preocupação, né? O dia a dia urbano virou um hábito para eles, né? Uma coisa mais cultural para eles. E eu vejo falar muito bem mesmo do Uruguai, viu? Com uma qualidade de vida muito boa para quem vive lá também. Em rankings internacionais, o Uruguai aparece consistentemente como um dos países menos corruptos da América Latina, o que reforça a confiança da população no estado. Eu vejo falar muito isso também, que o Uruguai tem bastante segurança, as pessoas se sentem muito seguras lá. E se comparar com o Brasil, tá batendo muito mais acima, muito melhor do que o Brasil.
Então eu queria trazer aqui algumas coisinhas sobre o Uruguai para que a gente possa saber. Talvez você que está estudando o espanhol está focado mais na Espanha, ou às vezes na Argentina aqui, um país mais diferente. O Uruguai ali ao sul é muito bom. Muita gente indica a visita, a ida morar no Uruguai pela questão da qualidade de vida, certo? Então, indo para as nossas traduções, os nossos vocabulários, eu queria trazer aqui, destacar algumas palavras que estão no texto lá, que a primeira dela é velatório. Essa palavra eu não conhecia. Velatório. Falando aqui, quando eu comecei a falar, eu falei com som de V, mas sempre que é aquela misturinha, né? Velatório. Cerimônia fúnebre. Então é um velório. Velatório. Eu não conhecia. Dá pra ter a noçãozinha. Velatório, né? Velório. Mas vocês vão ver aqui uma outra palavra que também é bem difícil aqui. Murió é fácil, né? Murió. Aí eu trouxe essa palavra murió porque também tem o faleceu. Faleceu não. Tem o falleceu. Então tem essas duas, né, para morte, para falecimento, né, o faleceu, e morreu. Então sempre que tem esse yo no final, faleceu, morió no final, ela vai ser eu, né, morreu, faleceu, entendeu? Entendeu? Então vai pender para esse lado. Toda regra tem as exceções, mas de via geral é isso, você pode puxar para esse lado, tá? Então temos também a palavra martes, que foi o dia que ele morreu, né? Martes eu trouxe porque é uma palavra mais básica e muito útil no dia a dia, né? Entender os dias da semana. E já com uma pesquisa, eu já trouxe todos aqui também. Todos os dias da semana. Em espanhol, lunes, segunda-feira. Martes, terça-feira. Miércoles, quarta-feira. Jueves, quinta-feira. Viernes, sexta-feira. Sábado, domingo, certo? Então, em espanhol é esse. Depois, se quiser treinar bastante, escrever aí, fique ao seu critério. Às vezes você já sabe, né? Eu trouxe por uma questão de agregar aqui ao estudo e ao nosso conhecimento. Duelo. Essa é a palavra que eu disse que é bem difícil de saber. Pelo contexto, eu imaginei que seria, mas se você ver só a palavra, como eu sempre falo também, né? Às vezes a gente entende a palavra, a gente pega a palavra, só a palavra, fica bem mais difícil para a gente entender o que foi dito no texto, se a gente pegar só a palavra. Mas se a gente pega ali uma frase com a palavra dentro, fica muito mais fácil para a gente entender, que é no caso de duelo, que é luto. O governo decretou duelo. Vou até ler de novo aqui pra gente, porque pra gente entender, ó, cadê ele? Gobierno decretou duelo nacional. Gobierno decretou duelo nacional por el fallecimiento de José Pep Mujica. Então, quando a gente vê ali, o governo decretou, né? Duelo nacional, não é duelo, né? Duelo é o luto, né? Então, essa também eu não conhecia, e interessante a gente trazer aqui pro momento, para a situação e pro assunto também. É legal a gente fazer esse exercício de estudo, palavra separada e palavra no texto, palavra ali, porque a gente vai agregando, vai conectando as informações. E é isso, às vezes eu vou trazer a palavra só ela, às vezes eu vou trazer a palavra nas frases, e a tendência vai ser sempre na frase mesmo, que é para ficar mais fácil a compreensão, tá? Então, era isso que eu queria trazer, esse conteúdo sobre a morte do Pepe Mujica, ler um pouquinho ali sobre ele, a gente estudar um pouquinho de espanhol, ter um pouquinho de conhecimento, ir conectando as coisas, construindo conhecimento, contribuir um pouquinho para os nossos estudos, certo? Se você gostou do vídeo, deixa uma mensagem, curte, mande para alguém que gosta de idioma, é importante. O canal é pequeno, então a gente precisa muito de você que está aqui todos os dias acompanhando, vendo os vídeos, que você compartilhe com as outras pessoas. E para você que chegou agora, a sua tarefa é curtir o vídeo, comentar e também pode compartilhar. Mas se você já chegou, já assistiu os outros vídeos para ver se você gosta também, temos vídeos de inglês, de espanhol e de italiano também. Então a gente tá tentando conectar várias informações e conhecimentos em cada vídeo para a gente poder aprender, certo? Quero deixar um abraço para cada um de vocês, Deus abençoe e até mais.